Fala galera, aproveitando essa semana sem capítulo, acho que vale a pena revermos todos os principais pontos que até agora ocorreram em Wano. Hoje resumiremos o primeiro ato de Wano, semana que vem o segundo ato. Fechado? Wano foi um arco muito aguardado por todos desde que Ryuma foi apresentado lá em Thriller Bark. Então, sem sombra de dúvida, esse sempre foi de longe o arco mais hypado de One Piece. Lembre-se que não víamos todo o bando reunido desde o início de Dressrosa, ou seja, aqueles que naquela época acompanhavam One Piece semanalmente, não via todo o bando reunido há quase 5 anos. Isso com certeza foi outro fator que deixou todos os fãs completamente ansiosos. O primeiro ato introduz todo o país dos samurais e todas as amarguras que o povo daquele lugar carrega há 20 anos. Quando jovem, Oden foi exilado da capital das flores e passou a morar numa região sem lei, denominada Kuri. Usando todo o seu vigor, Kozuki reuniu todos os bandidos daquele lugar sob uma mesma bandeira. Fazendo todos trabalharem juntos, ele conseguiu assim transformar aquela região em um lugar próspero, onde a paz preponderava. Só que Oden tinha um certo problema com o seu país. Ele queria quebrar um grande tabu. Ele queria abrir as fronteiras de Wano. Talvez sejam justamente essas ideias o motivo dele ter sido exilado da capital das flores. Passado algum tempo, em Kuri, Oden casou-se com uma mulher chamada Toki, e com ela teve 2 filhos, Momonosuke e Hiyori. Reuniu também 9 homens fiéis que compartilhavam de sua mesma vontade. A esses personagens foi dado o nome de Bainhas Vermelhas. Agora vale ressaltar que quando Oden organizou toda a região dos bandidos, ele alcançou grande prestígio de todo o povo de Wano, e por causa disso foi novamente aceito por seu pai Sukiyaki, e por isso recebeu o título de Daimyo da região de Kuri. Daquele ponto em diante, o sonho de Oden seria esquecido por quase 20 anos. Só depois disso, só depois de conhecer o mundo exterior com Barba Branca e Gold Roger, ele tornaria a retomar o seu velho sonho da juventude. Já que nosso país é muito apertado, vamos abrir essas fronteiras. Não há nada a temer, o mundo precisa de nós. Passaram-se 5 anos, o sonho do Oden começava a tomar forma. Porém, armaram uma cilada para ele. Orochi se aliou ao rei das feras Kaido, e juntos, eles colocariam um fim à vida daquele que um dia cativou Shanks, Roger e Newgate. As Bainhas Vermelhas foram separadas pelo tempo, mas sobreviveriam. 20 anos se passariam, e só então voltariam a se encontrar para tentarem pela última vez vingarem seu mestre e acabar com a tortura a qual o país de Wano está sendo submetido. E quais são os principais problemas de Wano listados nesse primeiro ato? Escravidão, isolacionismo mundial, escassez de alimentos, água contaminada, produção de armas e opressão à população. O plano de retomada arquitetado pelo Kinemon consistia inicialmente em recolher informações e recrutar os Homens da Lua, aqueles que levam a tatuagem da Lua, homens que juraram lealdade aos Kozuki. Nisto, Frank se disfarçou como carpinteiro Franosuke, e seu objetivo era conseguir as plantas da mansão Kaido. O Zop seria um vendedor de óleo de sapo, ele era o responsável por identificar e recrutar os samurais. Robin se disfarçou como a geisha O Robin. Por estar dentro do palácio, ela recolheria informações sobre os próximos passos estratégicos do Shogun Orochi. Zoro tinha a função mais complicada de todas. Como Ronin, ele deveria evitar se meter em problemas. Só isso, simples assim. No primeiro ato, o Oda também se comprometeu a detalhar bastante toda a geografia e todas as principais cidades do país dos samurais. São elas: Amigasa, última vila que resistia aos governantes do país. Esse lugar foi completamente devastado há mais ou menos 3 anos. Okobori é uma vila servil cujos moradores vivem das sobras das plantações e das refeições dos nobres. Distrito Bakura sobrevive das fartas e abundantes plantações da Fazenda Paraíso e também dos serviços prestados pelos moradores de Okobori. Capital das Flores, sede do governo Kurozumi Orochi. Onigashima, sede do governo Kaido. Udon, cidade-prisão daqueles que se opõem ao governo. Ebisu,
Cidade do Riso, cujos moradores foram alvo de experimentos do Orochi. Lá os moradores sobrevivem de restos e da benevolente ajuda do garoto da última hora. O Wano é de fato quase inacessível. Sabemos que a Grand Line é uma anormalidade no universo One Piece, mas o Wano é outros 500, é uma anormalidade dentro de uma anormalidade. Os rios correm ao contrário, as águas são bastante densas, a topografia do país é excessivamente elevada, as correntes marítimas não seguem um fluxo lógico, cada ilha tem seu próprio clima. Tudo isso corrobora a ideia a respeito do que torna tão difícil aos de fora acessarem esse lugar, mas facilitar para que os de dentro permaneçam em seu eterno exílio. Agora, é interessante também lembrarmos os momentos no primeiro ato em que as coisas começaram a dar errado para a aliança dos piratas e samurais. Lembram que o Zoro tinha a missão mais complicada? Só esperar, apenas não se meter em confusão? Pois então, logo no primeiro capítulo, a vaca foi pro brejo. Zoro foi tratado como criminoso e obrigado a cometer séppuku, só que, ao invés de cumprir essa sentença, ele revidou. No segundo capítulo, também deu zebra. Luffy salva Otama e atrai a atenção do Supernova e astro principal, Basil Hawkins. Outro momento que colocou os planos da aliança em xeque foi quando a Otama foi sequestrada. Luffy, Zoro e Okiko invadem então o distrito Bakura, derrotam Holden e salvam a garota. O resgate de Otama gerou uma série de consequências. Shutemaru aparece e oprime a vila Okobori. E depois, Jack também surge e entra em conflito com Shutemaru. O último problema enfrentado pela aliança no primeiro ato foi a inesperada aparição do Kaido. Isso despertou as mais profundas emoções em Luffy, que então lutou e foi derrotado por um único golpe do Imperador das Feras. Essa derrota acabou por abalar a força da aliança. Luffy foi então conduzido ao Udon. Lá ele seria um prisioneiro ao lado do infame Eustace Kid. Agora vamos para a parte que unanimemente todos gostam, as lutas. Nos primeiros 15 capítulos que compõem o primeiro ato, houve diversos embates. Claro que por ser a introdução de todo o arco, a maioria dessas batalhas não teve grande peso. Vamos lembrar de todas elas. No capítulo 909, Zoro lutou contra os magistrados que queriam sua morte. Isso foi ótimo, o ano já começou com o pé direito. A segunda luta foi logo depois, nas praias da região de Kuri. Luffy versus o Caranguejo. Contrariando todas as expectativas, Luffy foi vergonhosamente derrotado. A terceira batalha foi entre Luffy e os homens do Kaido. Aqui aconteceu justamente o que esperávamos ver, um Luffy com confiança de imperador, já capaz de usar adequadamente a habilidade de ver o futuro. O quarto embate foi entre Basil Hawkins contra Luffy e Zoro. Não foi uma batalha conclusiva, visto que o objetivo do Luffy e do Zoro era levar a Otama em segurança para ser tratada do envenenamento. Aqui se popularizou aquela imagem do Zoro assustado com os pregos de Kairosek. O quinto combate aconteceu em meio ao sequestro de Otama. Luffy, Zoro e Okiko trocaram alguns golpes com Batman e Gazella Man. A sexta batalha aconteceu entre Luffy e o lutador de sumô mais forte de toda o ano. Luffy venceu facilmente. A sétima luta foi entre o torturador da Otama contra Luffy, usando um potente Red Hawk. Mais uma vez, Luffy saiu vitorioso. O oitavo enfrentamento envolveu os supernovas Law e Hawkins. Não foi uma batalha conclusiva. Ambos adversários adotaram estratégias únicas que os possibilitou viver mais um dia. Devido ao tumulto, Law teve de fugir junto aos aliados. A nona batalha foi entre o Bainha Vermelha, Ashura Doji, contra a Calamidade Jack. Também não foi uma batalha conclusiva, mas o Bandido das Montanhas levou a melhor e mostrou que não estava de brincadeira. O primeiro ato de Wano fechou com chave de ouro, na tentativa desesperada do Luffy em parar a fúria do bêbado Kaido. Infelizmente, o quinto imperador foi derrotado com uma única porretada. Nada mal, em 15 capítulos tivemos um total de 10 lutas. Bom pessoal, algo mais a acrescentar? O primeiro ato foi do capítulo 909 ao 924, uma leve introdução de meros 15 capítulos. Conforme prometido, em breve, semana que vem,
Trarei também um resumo do segundo ato, e se der tempo, usando a aba comunidade, quero fazer com vocês um compilado das principais teorias que estão rolando pelos grupos de discussão a respeito do terceiro ato. Fechado? Galera, aqui me despeço e até a próxima. Falou, fui!